Isso aí. Vamos lá, pessoal. O exercício 20 agora, tá? O exercício 20, o enunciado começa assim, ó. O craqueamento, cracking, é a denominação técnica de processos químicos na indústria por meio dos quais moléculas mais complexas são quebradas em moléculas mais simples. O princípio básico deste tipo de processo é o rompimento das ligações carbono-carbono pela adição de calor e ou catalisador. Um exemplo da aplicação do craqueamento é a transformação do dodecano em dois compostos de menor massa molar. Dodecano em dois compostos de menor massa molar, que é o hexano e o propeno, também chamado de propileno. Conforme explicado simplificadamente pela equação química a seguir. A equação química é essa daqui, ó. Dodecano sendo decomposta aí em duas substâncias de menor massa molar, tá? E aí ele nos dá a equação termoquímica de combustão completa de 3 hidrocarbonetos, o dodecano e a combustão completa dele, o hexano e a combustão completa dele e o propeno, a combustão completa dele, tá bom? Aí, utilizando a lei de Hess, pode-se afirmar que o valor da variação da entalpia padrão para o craqueamento do dodecano em hexano e propeno será, né? É a pergunta que é feita nesse enunciado, tá bom? Então vamos lá. A gente tem aqui 3 valores de variação de entalpia para os hidrocarbonetos, né? Que participam da nossa reação química principal. Então, nós temos que primeiro, como sempre, analisar, né? Qual que vai ter que ser invertido e qual que não vai ter que ser invertido. E também analisar os coeficientes estequiométricos para saber qual deles terá que ser multiplicado ou dividido, se caso seja necessário, tá? Vamos analisar um por um e já vamos copiar ele aqui embaixo, tá? O dodecano, nós temos o dodecano nos reagentes, dodecano nos reagentes. O que a gente faz? Só copia, coeficiente estequiométrico 1, coeficiente estequiométrico 1, não precisa mexer, é somente copiá-lo. Então vamos lá. C12H26 líquido mais 37/2 O2 formando 12 CO2 gasoso mais 13 H2O. Tá? Depois eu copio aqui as variações de entalpia. Analisando o seguinte a ele, tá? Nós começamos a verificar o que? De novo, a estequiometria dele. Então, analisando, né, o segundo hidrocarboneto, tá? Nós observamos que não precisa modificar os coeficientes estequiométricos, certo? E só que há a necessidade de invertê-lo, porque aqui o hexano está nos reagentes e aqui o hexano está nos produtos. Então a gente inverte, mantendo os coeficientes estequiométricos. Então começa aqui pelo C6CO2 gasoso mais 7H2O formando C6H14 líquido, esqueci de colocar líquido aqui, mais 19/2 O2. Beleza? E no de baixo? Bom, analisando o de baixo, nós vemos o seguinte, que o propano, tá?
Aqui ele vai estar nos reagentes e aqui ele vai estar nos produtos. Então essa daqui vai ter que ser invertida. E também teremos que modificar os coeficientes estequiométricos. Então tudo aqui vai ser multiplicado por 2. Todo mundo. Tá bom? Todo mundo aqui multiplicado por 2 e inverter aí o coeficiente estequiométrico. Então vamos lá. Onde era 3, vai ficar 6. 6 CO2 gasoso, mais, aqui era 3, vai ficar 6. 6 H2O líquido. Tá? Aqui era 1, vai ficar 2. 2 C3 H6 gasoso, mais 9 O2, tá? Por que 9 O2, professor? Concorda comigo que primeira análise, né? 9 dividido por 2 é 4,5. 4,5 vezes 2 é 9. Ou, se você estivesse colocando um do lado do outro aqui, você poderia cortar o 2 com 2, sobrando 9 também, tá? Vamos agora anotar os coeficientes estequiométricos aqui do lado. Aqui não alterou em nada, então continua a mesma coisa. 7,513,0 kJ por mol, tá? Aqui alterou, né, gente? Aqui inverteu. Se aqui inverteu a reação, nós também invertemos o sinal. Mais 4.163,0 kJ por mol, tá? E por último, a última equação era 2.220, né? Só que aqui a gente, além de inverter a equação, nós multiplicamos por 2. Portanto, fica mais 4.440,0 kJ por mol. Beleza? Vamos fazer essa continha de subtrair e somar para ver que bicho que dá. Tá? Aí você vai falar agora que o filho chora e a mãe não vê. Porque a gente tem esse monte de fração aí para somar e multiplicar. Aí é onde entra, né, os exímios matemáticos que vocês são em saber fazer cálculos com fração. Se vocês não sabem fazer cálculos com fração, sinto muito em informar-lhes que vocês precisam saber desse tipo de coisa. Tá? Bom, vamos lá. Esse daqui, analisando, né, não se repete nem nos reagentes, nem nos produtos. Portanto, copia. Nós sabemos que no final, né, gente, vai sobrar somente os hidrocarbonetos, né? Mas mesmo assim essa análise é importante para saber se a gente está fazendo tudo igual. Esse aqui copia. Aí analisando o oxigênio. Olha, gente, o oxigênio 37 sobre 2. Mas vamos lá, não está tão difícil. Tem oxigênio aqui? Não tem oxigênio aqui. Então não vai somar esse valor. Só que olhando deste lado, nós temos 19 sobre 2 e nós temos 9. Tá? E se você analisar aqui em cima, nós não temos oxigênio. Então o oxigênio tem que zerar. Para zerar, o que precisa? Esse valor aqui tem que dar 37 sobre 2. Eu já fiz essa conta, tá? Vou até mostrar aqui para vocês, ó. Você vai fazer essa equaçãozinha aqui, 37 sobre 2, que é o oxigênio, menos 19 sobre 2 mais 9, tá? Esse valor aqui, ele está entre parênteses, então é ele que a gente calcula primeiro, né? Calculando ele primeiro, olha que maravilha, deu 37 sobre 2. Eu não fiz aqui dessa maneira, mas se vocês forem fazer isso na mão, a equação é essa daqui, ó. 19 sobre 2 mais 9 sobre 1. Você sabe que quando não tem nada embaixo do número, também pode ser subentendido
que aqui nós temos uma fração de 9 sobre 1, certo? Para fazer na mão, o que eu faço? Vocês viram que já está feito aqui, mas é só para mim não ter que ficar perdendo tempo com raciocínio. O que eu faço para fazer esse tipo de continha? 19 vezes 1 dá 19. 9 vezes 2 dá 18. Aí aqui em cima a gente só soma. 19 mais 18 dá 37, certo? 2 vezes 1, 2. Olha que maravilha. Não é tão difícil assim, né? Então, 37 sobre 2 menos 37 sobre 2, 0. Então, o que a gente pode fazer com esse bichinho aqui? Cortar ele, ó. Corta, 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 tá? Não vai ter oxigênio aqui embaixo. Voltando aqui aos reagentes. Vocês percebem que eu só analiso os reagentes, né? Porque depois o que sobrar dos produtos é só o que a gente precisa mesmo, tá? CO2. CO2 nós temos ele aqui, nós temos ele aqui. Tá do mesmo lado da seta, soma. 6 CO2 mais 6 CO2, 12. Do outro lado da seta nós também temos 12 CO2. O que a gente faz com esse cara? Corta ele. Corta, corta, corta. Tá? Nós podemos pensar de várias maneiras. Por exemplo, 6 CO2 com 12, aqui sobra 6. Depois nós temos 6 de novo, corta o restante dos 6. Tá? Analisando no subsequente, água. Nós temos 7 águas aqui, ó. Nós também temos 6 águas aqui. Quanto dá 6 mais 7 mais 6? Dá 13. 13 menos 13, 0. Então, cortando. Certo? Percebem que ou eu coloco cor diferente, ou eu coloco o corte na posição contrária, tá? E aí o que sobra aqui desse lado? Na verdade, esse maisinho que eu coloquei aqui, eu coloquei de alegre, né? Porque deste lado aqui não sobra nada, tá? Então a gente passa direto aí para os produtos, tá? E nos produtos fica como? Fica o que sobrou, que é o hexano, C6H14 mais 2C3H6. Olha, gente, igualzinho lá em cima, tá vendo? Nós somos demais. E aí nós fazemos o cálculo desses carinhas todos aqui, ó. Fazendo com que o nosso ΔH padrão desta reação fique igual a... Fazendo essa conta aqui, isso aqui vai dar 8.000 e lá vai fumaça, menos, só que 8.000 e lá vai fumaça positivo, tá? Aqui vai dar 8.500, 8.600 e alguma coisa, positivo. Como esse valor positivo ele é superior ao valor negativo, então nós temos aí uma reação endotérmica, porque o valor dela final é positivo, tá? E vai ficar no total, depois que a gente somar isso aqui e diminuir desse aqui, 1.090 kJ por mol. Beleza, gente? Acabou esse exercício 20. Como eu falei, o exercício 20 ele é um pouco mais complexo por causa das frações, mas eu acho ele um dos mais importantes de você treinar, porque ele é o mais complexo. Observem que é bom vocês terem... Vocês percebem que eu tento fazer as coisas sempre de uma maneira bem organizada, tá? Eu acho que a organização ela é essencial na hora que você está aprendendo, porque fica mais fácil de você visualizar as informações, beleza? Por isso que eu uso bastante cor, bastante coisa, para que a gente enxergue o que a gente está fazendo e depois, numa possível necessidade de consulta, tá? A gente saiba o que a gente está procurando, beleza? Vai ter mais um vídeo ainda dos 2 últimos exercícios do LDA e até a próxima, espero que daqui a pouquinho.